Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Circuitos Elétricos para Engenharia. Na aula de hoje, nós continuaremos nosso estudo de circuitos de segunda ordem. O tema especialmente da aula de hoje são as respostas forçadas e, consequentemente, a resposta completa para circuitos de segunda ordem. A bibliografia é o livro do Dorff, de Introdução aos Circuitos Elétricos, e o livro do Nilsson, de Circuitos Elétricos. Então vamos lá? Tratar a resposta forçada de circuitos de segunda ordem é tratar circuitos que possuem fontes independentes, ou seja, dependentes do tempo, e não dependentes de outras variáveis do circuito, no seu trecho de t maior que zero. Até aqui nós estudamos circuitos que tinham fontes independentes só no trecho para t menor que zero, que serviam para gerar as condições iniciais. Agora não, uma vez carregados e acionado o circuito, os componentes vão interagir com fontes. Bom, nós veremos que o método para tratar esses circuitos de segunda ordem é muito parecido com o que já foi visto no circuito de primeira. Quem não assistiu essa aula, eu recomendo. Voltem lá e peguem essa aula de resposta forçada para circuitos de primeira ordem. Como a gente tinha visto, naquela EDO do circuito que não tem termos dependentes do tempo, que é o que a gente viu até agora, só tem resposta natural, ela é chamada de homogênea. Agora que a gente acrescenta fontes independentes no circuito para t maior que zero, as EDOs dos circuitos vão passar a ter termos que dependem do tempo. E formalmente, então, essas EDOs são chamadas de não homogêneas. Okay? Então, relembrando aquilo que a gente já viu sobre resposta forçada para circuitos de primeira ordem. Então, as EDOs não homogêneas, elas vão ter as suas soluções divididas em duas partes. Uma resposta completa, ou seja, uma solução, ela vai ser a soma da resposta natural, que é aquilo que a gente viu até aqui, com a resposta forçada, que é o tema da aula de hoje. Portanto, a análise de circuito vai ocorrer em duas etapas. A gente vai calcular cada uma dessas respostas e depois vai somar elas, o que é uma boa coisa, A gente não tem que resolver tudo de uma vez. A gente só precisa usar a resposta completa inteirinha na hora de aplicar as condições iniciais, ok? Porque a condição inicial vale para a resposta total, e não só para um pedaço. A gente vai ver como lidar com esses circuitos, não discutindo muito mais, mas atacando um exemplo e depois um outro, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos nos basear no nosso velho conhecido aqui, no nosso circuito RLC série, ok? Porque a gente já conhece ele bem e a gente foca só naquilo que é novidade. Bom, então dado este circuito, note que a novidade do circuito aqui, então eu tenho agora uma fonte independente no trecho para t maior que zero. A gente sabe que nesta chave ela está na posição 1 há muito tempo e vira para a posição 2 no tempo igual a zero. Pede-se para determinar a tensão no capacitor em função do tempo. A gente já viu que depois de determinada tensão no capacitor, fica fácil determinar a corrente no indutor, a tensão no indutor, a corrente no resistor, a tensão no resistor e assim por diante. Bom, quais são os dados, Esse é um exemplo numérico, mas que a gente começa com ele literal. Então, essa fonte aqui, para t menor que zero, que vai gerar a condição inicial é de 1 volt. Enquanto a fonte para t maior que zero é uma constante igual a 2 volts, ok? A resistência aqui, que gera a condição inicial, é de 1K. E aí o capacitor é de meio farad, o indutor é de 20 Henry e o resistor é de 8 ohms. Bom, olhando para o circuito, note que então existe uma fonte dependente do tempo para t maior que zero. Mesmo que constante, a gente já diz que ela é dependente do tempo, ok? Então, por causa dessa fonte aqui, eu vou ter que calcular uma resposta forçada e somar. A menos disso, o circuito já foi bastante estudado nas aulas anteriores. Assim, o seu equacionamento já é bastante conhecido e a gente vai fazer ele aqui bem resumido. A gente vai voltar para que essa aula funcione mais independente das outras, mas a gente vai fazer ele bem rapidamente. Se você sentir que está sendo muito atropelado e que está com dificuldade de entender, volta para as primeiras aulas de circuitos de segunda ordem, que lá eu resolvo e equaciono esse circuito tintim por tintim, com bastante calma, comentando os porquês de cada etapa, tá bom? Aqui a gente foca no método. Bom, então todo circuito de segunda ordem ou de primeira começa a determinar as condições iniciais, ok? Então eu olho para o circuito para quando t é menor que zero,
ou seja, a chave tem que estar na posição 1, então o meu circuito é esse aqui. Ok? Eu preciso determinar duas condições iniciais para ser um circuito de segunda ordem. A tensão no indutor e a corrente no indutor e a tensão no capacitor. Como o circuito está em regime, a gente vai abrir o capacitor e curto-circuitar um indutor, certo? Tem a ver com as equações constitutivas deles. Então, eu volto para o meu circuito aqui, ó, abro o capacitor, boto um circuito aberto no lugar, curto-circuito o indutor e vejo no que dá. Com isso, né, o capacitor vai obrigar que não há corrente na malha. Tá vendo? Eu tenho uma malha só e como o capacitor abriu a malha, ele matou a corrente. Então, daqui eu já tiro que a corrente no indutor é zero. Okay? Como a corrente no resistor também é zero, não tem queda no resistor. E toda a tensão da fonte só pode ficar aqui no circuito aberto. Portanto, a tensão no capacitor é igual à da fonte, e como ela é uma constante de 1 volt, ela vai virar 1 volt. Ok? Sem novidades aqui na parte da condição inicial, né? Agora vamos olhar o circuito para T maior que zero, então a chave vira para o outro lado, ok? Vai ficar o circuito assim. Eu defino a tensão no capacitor para manter o mesmo sinal do que a gente fez no circuito para T menor que zero, assim como a corrente no indutor. E aí depois eu escolho tanto capacitor como indutor, como resistor, como receptor de energia. Sempre faço assim. Uma vez feito isso, então a corrente no capacitor vai ter que estar descendo, a tensão no indutor tem que estar subindo, e como essa corrente é comum para todo mundo, a corrente aqui do resistor vai para cá, então a tensão no resistor tem que estar descendo. Ok? Agora que a gente escreveu todas as tensões, a gente faz a análise da malha. Então a gente vai usar o registro das tensões, vai começar aqui ó, do canto inferior esquerdo e vai girar. Ok? Então eu parto aqui, ó, pego VL, então menos VL. Continuo andando, encontro VC, menos VC, porque eu estou encontrando pela base da seta. Continuo andando, continuo andando, continuo andando, encontro outra seta pela base, ó, menos VR. Continuo andando, a novidade aqui, ó, encontro a fonte pelo lado positivo dela. Então, mais V1 igual a zero, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou passar o V1 para cá, então ele vai ficar menos V1. Vou usar aqui VR, é R vezes R, então a lei de Ohm. Então, vou trocar aqui ó, VR por R e R. E vou usar aqui VL, é L de IL dt, certo? Equação constitutiva do indutor. E troco aqui então VL por L de IL dt. Tudo bem? Então tem uma equação que tem a ver com a corrente no indutor, a tensão no capacitor e a corrente no resistor. E a fonte. Estava todo mundo negativo, né? Então já passei todo mundo para positivo. Como eu quero a EDO em VC, nesse caso eu nem vou ter que calcular os dois, né? O exemplo só pede a tensão no capacitor. Então eu vou trocar todas as correntes por IC. Mas lembrando que elas são iguais porque é um circuito completamente sério, ok? E a gente escolheu os mesmos sentidos da corrente para todos os componentes. Então vai ficar LDIC dt, porque eu troquei L por IC, mais VC, mais R IC, porque eu troquei o IR por IC, igual a V0, a V1. E agora eu uso aqui C dVC dt, certo? Substituo aqui e aqui. Então aqui já tinha uma derivada, vai ficar uma segunda derivada. Ó. A derivada vai dar LC d2VC dt2. Aqui que eu tinha R vezes C vai ficar RC dVC dt, primeira derivada, e aqui não muda nada. E aqui também não muda nada. De modo que a minha EDO por enquanto está ficando assim. E agora para deixar ela um pouquinho mais bonitinha, eu vou dividir todo mundo por LC. E vou ter uma EDO nos modos que a gente está acostumado, com o termo independente da derivada de mais alto grau, igual a 1. Então vou ter que d2VC dt2 mais R sobre L dVC dt mais 1 sobre LC VC é igual a V1 sobre LC. Ok? Essa é a EDO do meu circuito. E eu ainda nem olhei quem é V1. Então até aqui a minha análise não levou em conta quanto vale, qual é a função de V1. Se fosse um cosseno, um seno, uma exponencial, um polinômio, não importa por enquanto, não, um logaritmo. Por enquanto eu ainda não usei o fato de que ela é uma constante. Agora, quando eu for substituir os valores, aí eu vou sair então da minha EDO literal e vou chegar numa EDO numérica, tá bom? Eu já tenho EDO em VC e a gente consegue facilmente encontrar quanto vale a corrente conhecendo o VC, né? Porque IL é igual a IC e I é igual a C dVC dt. Então, se eu precisar de L, eu vou ter que derivar quanto vale VC, tá bom? Então, eu tenho uma relação entre um e outro aqui.
Agora eu vou substituir os valores dos componentes. Aqui essa constante R sobre L vai dar 8 sobre 20. 1 sobre LC vai dar 1 sobre 20 vezes meio. E aqui também 20 vezes meio. E a tensão V1, agora eu vou usar aquela constante igual a 2, ok? De modo que a minha EDO numérica, então, ficou assim, ó. Tudo bem? 8 sobre 20 é 0,4 e 1 sobre 20 vezes meio é 0,1. Que 20 vezes meio é 10. Tudo bem? 2 dividido por 10, 0,2. Muito bem. Então, o meu novo circuito está totalmente equacionado, vamos dizer assim. Do ponto de vista matemático, tudo que eu preciso para resolver o circuito está nessas 4 informações aqui, ó. Duas condições iniciais, a EDO em uma das variáveis de estado e a relação entre as duas variáveis de estado, ok? Note que essa é uma EDO não homogênea, porque tem esse termo aqui, ó. Então, por causa desse termo, né, eu tenho alguma coisa que depende de T e não de VC, mesmo que seja constante. Então, vou ter que dividir a solução, que é a resposta natural, que vem da equação homogênea, e da resposta forçada, que vem da equação não homogênea. E a resposta completa, que é o que eu quero, vai ser a soma das duas, ok? Então, a gente vai calcular primeiro a natural e depois a forçada. Calcular a resposta natural é o que a gente fez bastante na aula anterior. Então, o que eu faço? Vou usar o método do polinômio característico, ok? Eu começo, para a resposta natural, eliminando o termo que depende do tempo. Se fossem 4, 5 termos, eu eliminava todos. Eu fico só com os termos de VC, ok? Aí eu uso o polinômio característico, que é fazer o quê? Trocar a segunda derivada por S ao quadrado, trocar a primeira derivada por S e trocar o VC normal por 1. De modo que a minha DO vai se tornar esse polinômio aqui. Tudo bem? Como ela é igual a zero, é uma equação de segundo grau. Eu vou encontrar as raízes dessa equação de segundo grau. Para encontrar as raízes, eu começo calculando o delta, para já saber que cara vão ter essas raízes. O meu delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então vai ser 0,4 ao quadrado menos 4 vezes 1, que o a é 1, vezes 0,1. Isso vai ser igual a menos 0,24. Então note que o meu delta deu negativo. Então, como o delta é menor do que zero, as minhas raízes, S1 e S2, vão ser complexas conjugadas. E eu vou ter que usar, então, um número imaginário que eu vou chamar de J. A gente gosta de chamar de J aqui em circuitos para não confundir com idas correntes, ok? De modo, então, que o meu S1, a minha primeira raiz, vai ser menos B mais a raiz de delta, dividido por 2 vezes A. O A é 1, então eu divido por 2. Só que a raiz de delta é a raiz de um número negativo, então eu divido, né? Eu uso que a raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes a raiz de B. Então eu transformo a raiz de menos 0,24 na raiz de menos 1 vezes a raiz de 24. A raiz de 24 é um número, eu posso calcular se eu quiser. No entanto, essa raiz de menos 1, eu não tenho o que fazer, então eu troco pelo nome dela, eu vou chamar ela de J aqui, ó. E ela é unidade imaginária mesmo, né? A raiz de menos 1 é um número imaginário. De modo, então, que quando eu for dividir por 2, esses dois termos não se misturam, ok? E a raiz, então, vai ficar desse jeito. Lembrando que a unidade dela é segundo a menos 1, ok? A segunda raiz fica igualzinha, né? Porque eu troco o sinal aqui, mas como a parte imaginária não se mistura com a real, só muda esse sinal de positivo para negativo. Tudo bem? Eu sei que elas têm que ser complexas conjugadas. Eu podia só escrever se eu quisesse, não precisava nem calcular. Ok? Então vamos continuar. Bom, como a gente viu nas aulas anteriores, quando a minha resposta tem duas soluções do tipo complexas conjugadas, a resposta natural é do tipo subamortecida. Uma resposta subamortecida, ela pode ser uma soma de exponenciais complexas, ou, para facilitar a interpretação, uma exponencial real multiplicada por uma soma de senos e cossenos. Então, é isso que a gente vai adotar aqui, uma soma de senos e cossenos. Note então que essas raízes, né, esse número 0,24 é ele mesmo, tá bom? Faça uma conta aí que vocês vão chegar em 0,24, né? Que você tira a raiz de 0,24 e depois divide por 2,
e basicamente volta nele, por uma questão de aproximação. Mas então eu monto a resposta, eu não preciso de novo provar aquilo tudo. Eu só vou montar a resposta. Ó. Eu pego a parte real da minha solução e coloco como expoente do exponencial real. Pego a parte imaginária e isso vai ser o ômega do seno e do cosseno, ok? E tem uma constante para cada um, certo? Perfeito. Agora que eu já tenho a resposta natural, eu vou partir para a forçada. Lembrando que o A1 e o A2 eu só determino depois de tiver a resposta completa. Então, para a resposta forçada, eu olho a EDO inteira e me foco aqui, ó, nesse pedaço. Então, lembra, ele veio de V1 sobre LC. Se V1 sobre LC tivesse uma outra forma, eu tinha que usar essa forma. Mas nesse caso, V1 sobre LC é um número, é uma constante. Então, eu vou supor a minha resposta forçada como uma constante, ok? Bom, então o que eu tenho é uma solução proposta do tipo constante e uma EDO. Eu vou substituir aqui e descobrir que valor de constante B resolve esse EDO. E já aproveito e já mostro que uma constante é a solução para esse EDO, por incrível que pareça, certo? Então, quando eu jogar essa constante aqui, eu vou chegar nessa EDO aqui, certo? E eu vou ter, o primeiro termo é a segunda derivada de uma constante, que é zero. O segundo termo é 0,4 vezes a primeira derivada de uma constante, que também é zero. Portanto, só vai sobrar esse termo aqui, 0,1 vezes b igual a 0,2. Se 0,1 vezes b igual a 0,2, então b é igual a 2, ok? Só passar o 0,1 dividindo. De modo que B é solução para esse DO, uma constante B é solução desse DO, aqui, desde que B seja igual a 2. E eu encontrei a minha solução forçada. A completa, portanto, vai ser a soma. Então eu tenho a soma de senos e cossenos vezes a exponencial real, mais 2. Tudo bem? Então eu já tenho a minha solução proposta para VC. Só que eu não consigo aplicar as duas condições iniciais aqui, né? Eu só tenho uma condição inicial para VC. Agora eu preciso encontrar quanto que é a solução para a corrente e depois aplicar a condição inicial nela. A corrente no indutor vai ser igual a C dVC dt. Então, C vale meio, então meio dVC dt. Portanto, eu preciso derivar essa equaçãozinha aqui, ok? Então, vai ser meio vezes a derivada de VC de t. Essa derivada dá um pouquinho de trabalho, mas nada demais. Por quê? Porque ele é um produto de funções, né? É uma exponencial vezes essa função aqui, que é uma soma de senos e cossenos. E mais um 2 aqui, ó. O 2, na hora que eu derivar, desaparece. Então, eu posso esquecer ele e fica só a derivada da parte natural, no fundo. E aí eu tenho que fazer por regra do produto. Então, é a derivada disso vezes isso aqui, né? Mais a exponencial vezes a derivada da soma de senos e cossenos. Então, a derivada exponencial é só tombar o expoente, vai dar menos 0,2 vezes a própria exponencial, multiplicado pela soma de senos e cossenos. Mais aqui, ó. Aí depois eu pego o primeiro e multiplico pela derivada do segundo. Então, ao derivar a1 cosseno de 0,24, esse 0,24 sai para fora e a derivada do cosseno dá menos seno. Então, dá menos 0,24 a 1 seno de 0,24t. Ao derivar o A2 seno, o 0,24 sai para fora. E eu vou ter 0,24 vezes A2, a derivada do seno é cosseno. Não tem sinal, não muda o sinal, é mais cosseno. Então dá cosseno 0,24, ok? Então nota que eu tenho cosseno e cosseno aqui, né? E seno. Então eu posso organizar direitinho, porque a exponencial também aparece nos dois termos. Ó. Então eu posso colocar essa exponencial para fora, junto com o meio que já estava lá para fora. E agrupo os termos que multiplicam o cosseno e o seno aqui, ó. Tá bom? Então aqui ficou 0,2 vezes A1 e aqui ficou 0,24 vezes A2 no cosseno. E no seno é o 0,2 vezes A2, né, negativo, menos 0,24 A1. Tudo bem? Maravilha. Agora eu posso aplicar as condições iniciais. Então eu lembro que essas variáveis de estado têm que ser contínuas. Então o valor que ela tinha antes de virar a chave tem que se manter no instante inicial, depois que vira a chave. Portanto, eu igualo o valor ao limite dessas funções para quando t tende a zero pelo lado positivo. Tanto para a tensão no capacitor como para a corrente no indutor. Para a tensão no capacitor, então, o limite dessa função, ela está grande, mas o limite vai ser fácil. Por quê? Porque, como é t é zero, né? Então, e elevado a menos 0,2t vai dar 1, ok? O cosseno vai dar 1 e o seno vai dar 0.
De modo então que eu vou ter 1 é igual a 1 vezes A1 vezes 1, mais A2 vezes 0, mais 2. Não é isso? Então, 1 vezes não muda nada, e eu vou ter que A1 mais 2 igual a 1, portanto A1 igual a menos 1. Olha que maravilha, hein? Agora que eu já sei que A1 é igual a menos 1, eu guardo isso e faço a condição inicial para a corrente. Cada condição inicial vai dar uma equação que eu vou ter que resolver um sisteminha depois. Às vezes muito fácil, às vezes difícil, mas nunca muito difícil. Então, lembra, a equação da corrente é grandona, não tem jeito, ela é tudo isso aqui, mas no limite ela vai ficar fácil. Então eu vou fazer a corrente para 0 menos é igual a corrente para 0 mais, não tinha corrente no indutor, então é 0, e o limite é o limite dessa função zona aqui. Ó. De novo, ele é simples porque tem igual a 0, então essa exponencial dá 1, né? O cosseno dá 1, e o seno dá 0. De modo que isso aqui não entra na conta, e sobra basicamente meio vezes o termo que multiplica o cosseno aqui. Ó. Tudo bem? Isso vai ter que ser igual a 0, né? Então, eu vou ter uma equação que relaciona A1 com A2 e uma outra equação que já diz quanto vale A1. Tá simples, né? Mas vamos montar o sistema para ficar metódico. Ó, então, o meu sistema vai ser que A1 é igual a menos 1 e que 0,2 A1 mais 0,24 A2 é igual a 0. Tudo bem? Então, como A1 é igual a menos 1, já substituo ele aqui. Né? Então, eu vou ter que, ou seja, 0,2, porque é menos 0,2 vezes menos 1, mais 0,24 igual a 2. Eu passo para lá e divido por 0,24, né? Então, o A2 vai ser igual a menos 0,2 dividido por 0,24, que é igual a 0,83 negativo. Ok? Aí agora eu posso escrever a minha solução completa, então. Eu coloco menos 1 no lugar do A1 e menos 0,83 no lugar do A2. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Essa é a minha solução completa na tensão do capacitor. Ok? Note que a parte forçada não gerou grandes dificuldades, especialmente por ser uma função constante. Mas tem que ter o cuidado de fazer a condição inicial com a resposta completa e não só com a natural. Tudo bem? Então o que nos resta é fazer o gráfico, né? É uma solução subamortecida, só que ela tem uma condição inicial de tensão inicial em 1, ok? E como tem uma fonte, ela vai terminar não vai terminar em 0. A energia do circuito não vai desaparecer, né? Com o tempo, o capacitor vai carregar com aquela tensão da fonte e vai terminar com 2 volts. Então, o que a gente vê dessa função aqui, se eu calcular o limite no infinito, eu vou verificar isso. Ó, é que ela parte de 1 volt, que é a condição inicial, sobe, oscila um pouquinho e estabiliza em 2. Ok? Tudo bem? Como esperado, né? A frequência que ela oscila até atingir está aqui, 0,24. Tudo bem? Eu fiz esse gráfico aqui, como sempre, usando o Wolfram Alpha, porque ele é online. Você consegue fazer o gráfico independente de ter qualquer programa na sua máquina. Tudo bem? Até do celular você consegue fazer. Para isso, digita essa linha de comando aqui no site do Wolfram Alpha. Entenderam esse exemplo? Bom, muito bem. No entanto, a gente está restrito àquele exemplo de RLC série, né? Isso pode deixar o estudante inseguro para pegar qualquer outro circuito para resolver. Então, nós vamos encarar o desafio de equacionar um outro circuito nesta aula, que vai servir tanto como exemplo para encontrar uma resposta natural de um outro tipo de circuito, a gente vai ver que isso gera uma certa dificuldade, como para ver uma resposta forçada de uma função um pouco diferente, tudo bem? Bom, então a gente vai ver que esse circuito aqui ele é famoso, ele é um filtro, mas isso deixa para depois. Agora só vamos nos concentrar no circuito. Ó. Então, o meu circuito basicamente é esse daqui. Ó. É um circuito com 2 capacitores, certo? A chave está na posição 1 no início. Então, esse circuito com esses 2 capacitores e esses 2 resistores aqui está conectado a um resistor só, mais nada. Então, o circuito para t menor que 0 não tem fontes. Isso vai fazer com que as condições iniciais sejam nulas. Para quando a chave vira na posição 2 para t igual a 0, eu passo a conectar esse circuito com uma fonte. E aí, de algum modo, os capacitores vão se carregar com essa fonte. Só que ele não é uma fonte constante, ele é uma fonte que tem uma função. A função dessa fonte é uma função parabólica, 2t², ok?
Então, é uma tensão que cresce de forma parabólica. Como não tem limite de tempo aqui, em tese vai para o infinito a tensão, mas a gente sabe que em algum momento a gente iria gerar um limite para essa fonte, tudo bem? Bom, os outros valores que a gente vai adotar nesse circuito, porque ele é um exemplo não completamente literal, estão aqui, né? 1K, 0,1, 0,2 Faraday, por 2 capacitores, 5 ohms e 10 ohms. O que o circuito pede é a EDO literal da tensão no capacitor, então vamos equacionar de forma literal até chegar na EDO pelo menos. Como é um circuito de segunda ordem, depois eu não consigo mais fazer nada, né? Eu preciso saber quanto valem os componentes para poder saber que tipo de solução ele vai ter, de um modo geral. Então, depois disso a gente transforma numa EDO numérica e encontra a tensão no capacitor, ok? Vamos fazer tudo para o C2. A gente sabe que uma vez encontrado uma, a gente consegue determinar todo mundo sem grandes esforços. Bom, então note que é um circuito puramente capacitivo. Isso vai fazer com que o circuito seja um pouco mais difícil de equacionar, mas a gente vai conseguir. No entanto, a gente tem resistências aqui, né? Um estudante muito desavisado pode tentar somar, né? Fazer aquela soma do produto pela soma desses dois capacitores em série. Você não pode fazer isso porque eles não estão em série. Eles não estão em série porque tem esse ramo aqui, ó, escapando para cá, né? Dois componentes só estão em série se eles compartilham a mesma corrente. E o C1 e o C2 não compartilham a mesma corrente. Uma parte da corrente vai para R1, ok? Então eles não estão nem em série nem em paralelo. Uma vez entendido isso, a gente realmente tem que equacionar usando leis de Kirchhoff, tá bom? Então esse exemplo ele é muito interessante, apesar de trabalhoso, para a gente verificar como vai ficar mais complicado equacionar esse circuito em relação ao exemplo 1, ao menos na minha opinião. Tudo bem? Muito bem, esquentem os motores, respirem fundo, vamos lá. Ó, tudo sempre começa com t menor que zero. O que está acontecendo quando a chave ainda está na posição 1? Ok? Então quando a chave está na posição 1, a gente vai determinar duas condições iniciais. Nesse caso, as nossas condições iniciais não é uma corrente de uma tensão, são duas tensões. Porque eu tenho as duas variáveis de estado, são tensões em capacitores, ok? Então é VC1 e VC2, as minhas duas condições iniciais. Como o circuito está em regime, o que geralmente a gente faria é abrir os capacitores e fazer a análise das leis de Kirchhoff. No entanto, como eu já comentei, esse é um circuito que tem dois capacitores ligados em três resistores. O circuito para T menor que zero. Então, é claro que com o tempo esses capacitores vão dissipar sua energia nesses resistores, não tem nenhum motivo para eles ficarem com tensão, e no final eles vão ficar sem tensão, certo? Então, por uma análise, por inspeção rápida, eu posso dizer rapidamente que as duas condições iniciais são simples. VC1 e VC2 são iguais a zero, tá bom? Isso vai deixar as contas um pouquinho mais fáceis. Mas se tivesse uma fonte aqui, não teria problema, era só fazer a conta, ok? Muito bem. Bom, para tempo igual a zero, a chave muda para a posição 2, e portanto o circuito que a gente vai analisar vai se tornar esse daqui, ó, tá bom? Para não ficar desenhando a chave, a gente vai escrever o circuito só dessa forma, que vai ficar um pouquinho mais simples. A gente lembra que ele veio desse circuito principal aqui, tudo bem? Ótimo. Então, nosso desafio é começar fazendo esse circuito puramente literal. A gente vai adotar, então, as tensões no capacitor e a corrente no indutor como se tivesse uma fonte ali na parte positiva, tá bom? Na parte para tempo menor que zero. Não tem, então poderia adotar qualquer sinal. Eu achei mais simples adotar desse jeito. Imaginando então que as tensões nos capacitores estão apontando nessas direções aqui, e como eles são receptores de energia, a corrente está aqui. A corrente no resistor está descendo, e o IC e o 2 já é a corrente desses dois, que esses sim estão em série, o capacitor 2 e o R2. Tá bom? Então, deem uma boa olhada e vejam se vocês concordam com todas as definições de corrente e tensão. Se todos os componentes estão com o papel de receptor de energia, exceto o V1, é claro. Agora vamos fazer a análise das malhas e desse nó aqui, tá bom? Bom, vamos fazer a análise das malhas partindo aqui do canto inferior esquerdo e girando, tudo bem? Então vamos começar com a malha da esquerda aqui, ó. Eu venho e encontro menos V1. Menos V1. Ando e encontro o V1 pela seta, então mais VC1. VC1 pela seta.
ando, e encontro VR1 pela seta. Então, mais VR1. Ando, isso é igual a 0. Ok? Aqui a gente poderia fazer a análise dessa malha aqui, ó, da malha da direita. O estudante que quiser pode fazer. Mas eu sugiro, acho que vai simplificar a análise, se a gente fizer da malha externa em vez disso. Então vamos fazer da malha externa. Vamos partir daqui. E eu encontro o V1 pelo lado negativo, então de novo é menos V1. De novo eu encontro o VC1 pelo lado positivo, VC1. Só que agora eu tomo outro caminho. Ó. Venho por aqui e encontro o VC2 pelo lado positivo. Continuo e encontro VR2 pelo lado positivo. E aqui eu continuo, volto para o ponto de partida igual a 0. Ok? Lembre-se que eu sempre posso fazer, eu sempre tenho uma malha extra para analisar, a externa. Eu posso sempre analisar ela não é melhor nem pior que as outras. Às vezes é mais conveniente usá-la, às vezes não. Tá bom? Bom, a gente ainda precisa da análise dos nós, né? Eu não posso usar a equação da terceira malha, elas vão ser LD, linearmente dependentes. Então eu vou pegar este nó aqui e vou fazer a análise dele. Então a corrente IC1 que está entrando vai ser igual a IC2 saindo mais IR1. Está aqui, ok? Então agora eu vou usar que V do R1 é igual a R1 vezes IR1. E que V do R2 é R2 vezes I do R2, que é igual a IC2. Então é IC2 já. Ok? Vou substituir essas duas equações, essas duas leis de Ohms aqui, e vou dar uma reorganizada nas equações, especialmente passando a parte da fonte para o outro lado. Como ela é negativa, fica tudo positivo, e as minhas três equações agora vão ficar assim, ok? Então não estou mais escrevendo em termos das tensões nos resistores, mas das suas correntes. Eu vou aproveitar e vou reescrever a equação do nó, de modo a deixar isolado o IR1 aqui. Ó. Vou passar o IC2 para cá subtraindo e vou girar a equação para ficar mais fácil de olhar. Tudo bem? O meu próximo passo é pegar o I do R1 e substituir aqui na primeira equação, ó, que eu já deixei ele isolado. Tudo bem? Então já estou começando a escalonar o circuito. Como ele é literal, é mais fácil escalonar, na minha opinião, do que fazendo regra de Cramer, mas quem quiser pode fazer também. Então eu vou ter que R1 vezes IC1 menos IC2 mais VC1 é igual a V1. E R2 vezes IC2 mais VC2 mais VC1 é igual a V1, ok? A segunda equação não mudou. Ótimo. Esse sistema aqui. Agora é a parte mais difícil, vamos dizer assim. Porque você precisa de uma sacada para continuar tratando esse circuito. Então, note que eu posso isolar VC1 da segunda equação. Ó, e escrever VC1 só em termos de V1 e de componentes de IC2. Sempre que eu consigo fazer isso, fica mais fácil. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. VC1 está em termos de V1, IC2 e VC2, ok? A princípio, eu poderia pegar, e vou fazer isso, substituir isso aqui tudo na equação de cima, para ver se eu fico todo mundo em termos de VC2 e IC2. Porque depois eu posso trocar, né, IC2 por C dV dt. Então, tá em termos de IC2 é como se eu estivesse em termos de VC2. Mas eu tenho um problema aqui. Por quê? Porque a equação de cima não tem só VC1. A equação de cima também tem IC1. E o que eu faço com esse IC1? Já sei, sento e choro no chão. Não é isso? Não. Eu vou lembrar que IC1 é C dV dt. E se eu tenho uma equação em VC, no caso VC1, eu posso derivar essa equação e encontrar a equação do IC1. Entenderam? Essa é a grande jogada desse circuito. E eu vou ter que fazer isso sempre que o circuito tiver dois componentes iguais armazenadores de energia. Sempre que eu tiver dois indutores ou dois capacitores, eu vou ter que derivar uma equação na hora de equacionamento. Senão eu não consigo fechar o circuito. Fechar o equacionamento. De jeito nenhum. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, a de baixo. Então prestem atenção. E vou derivar ela inteira, dos dois lados. Certo? Bom, se um lado é igual ao outro, a derivada de um lado tem que ser igual à derivada do outro. Então eu derivo todo mundo. Então eu chego que dVc1 dt é igual a dV1 dt. O R2 eu tiro para fora da derivada, né? Menos R2 dic2 dt menos dVc2 dt, ok? Como IC1 é igual a C dVc1 dt, e eu tenho agora dVc1 dt,
é só pegar o C1 e multiplicar aqui, ó, nos três termos dessa equação. Então, IC1 vai ser igual a C1 dV1 dt menos C1 R2 DIC2 dt menos C1 dVC2 dt. Ok? Complicado, né? Nem tanto, é só fazer com calma. Então, eu tenho uma equação para VC1 e uma equação para IC1. Agora sim, eu posso pegar essas duas aqui e substituir. Eu vou substituir aqui o IC1, pegar essa equação e substituir aqui o VC1. Tudo bem? Vai ficar um trambolho, mas sem medo de ser feliz. Ó. Então eu tinha essa equação aqui, substituí o IC1 por quem é IC1 e o VC1 por quem é VC1. Ok? Então agora eu tenho o que eu queria. Eu tenho uma equação, não importa que ela tenha 200 termos, tanto faz. O que importa é que ela só está escrita em termos de V1, IC2 e VC2. Tudo bem? Então ela está escrita aqui e agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a distribuir os termos aqui, né? Então vou pegar o R1 e multiplicar em todos os termos. E já vou usar aqui C2, EC2, DVC2, DT. De modo que agora eu vou ter uma equação só em VC2. Então, esse primeiro não muda nada, né? R1C1 DV1 DT. Aqui vai ser R1C1 R2. D de DT de C2 DVC2 DT, certo? Então eu troquei o IC2 aqui pela derivada. Aqui o C1 vezes R1 vai dar R1C1 DVC2 DT. Tudo bem? Esse pedaço aqui eu já vou dar uma organizada melhor nele, para não ficar com uma equação tão grande. Certo? Então note que eu tenho dois termos multiplicando esse C2 aqui. Ó. Quem são? Menos R1 e menos R2. Então eu vou escrever assim, ó, menos R1 mais R2. Em vez de escrever C2, já vou trocar por C2 DVC2 DT. Certo? Então isso daqui corresponde a este termo e este termo. Ok? Esse termo menos VC2 vem para cá, normal, não fiz nada com ele, não tinha ninguém multiplicando ele nem nada. Agora, o V1 que está aqui ó, é positivo, eu vou passar para cá como negativo. E aí vai dar V1 menos V1, que é zero. Ok? Então isso pode assustar ou surpreender algum estudante. Porque V1 acabou cancelando na equação. Você fala, e agora? Não vai ser mais uma equação homogênea? Ou vai ser, eu vou voltar a ter uma equação homogênea? Não vai ser não homogênea? Calma lá. Porque a gente ainda tem a derivada de V1, ok? Muito bem. Então, eu estava nesse ponto aqui da minha EDO, e agora eu vou agrupar ainda mais os termos. Ó. Então, aqui eu tenho a primeira derivada, aqui eu tenho a primeira derivada, isso aqui é termo independente. Se eu organizar direitinho, com bastante calma, ó, vou passar o C2 para cá multiplicando, as duas derivadas eu vou escrever assim. Ó. Então, esse vai ser o termo da segunda derivada, vou colocar ela na frente. Vou pegar o termo que depende da fonte e passar para o outro lado. Note que ó, isso é negativo, isso é negativo, isso é negativo, isso é negativo. Só isso que não é. Quando eu passar para cá, ficar negativo, então eu troco, senão todo mundo fica positivo aqui na equação de baixo. Ok? Pego todo mundo que tem a ver com a primeira derivada e agrupo, certo? Então vai ser R1C1 e R1 mais R2C2, ok? E VC2. Tudo bem? E agora eu vou dividir por R1C1, R2C2. De modo que eu vou escrever a minha EDO literal aqui. Tudo bem? Bom, tendo a EDO literal, como em qualquer circuito com componentes armazenadores de energia, o circuito fica totalmente determinado, ou totalmente modelado, com 4 informações importantes, né? Como de segunda ordem. Pela EDO, que está aqui, ela parece muito grande, mas isso aqui é um número, né? Isso aqui é um número, isso aqui é um número. Basta depois colocar o valor dos componentes e pronto. É que o número é calculado em cima de um monte de componentes. E a relação entre as duas variáveis de estado. Então, note que eu tenho que voltar lá para a equação do circuito e pegar aquela equação que relaciona VC1 com IC2 e VC2. Quando eu trocar IC2 pela derivada, eu tenho uma equação aqui, ó, que é muito importante. Eu preciso dela para usar as condições iniciais. Ó. VC1 é igual a V1
menos R2C2, dVC2dt, menos VC2, ok? Muito bem. Eu vou ter, então, as duas condições iniciais e pronto. Com essas 4 informações, o meu circuito está totalmente modelado e agora é uma questão matemática. Eu preciso resolver isso daqui, tudo bem? Sabendo o valor dos componentes. Então, note como é interessante. Pela topologia do circuito, pela forma como é o circuito, o capacitor 1 depende de V1. Então, por exemplo, se V1 for uma constante, o capacitor C1 vai carregar com o valor dessa constante. No entanto, o capacitor C2 só depende da derivada de V1. O que esse EDO está dizendo para a gente? Que se V1 for uma constante, essa derivada vai ser zero. Então, se V1 fosse uma constante, o C2 só teria resposta natural. Interessante, né? Porque com o tempo o V1 iria carregar o C1 e não ia mais ter corrente aqui no R1, né? E o C2 enxerga como fonte a tensão aqui do R1. Então, com o tempo, ele só teria a resposta natural dele, né? Bastante interessante. Mas não é o caso, porque o nosso V1 não é uma constante. Então, a derivada dele não vai ser nula. Tudo bem? Mas o C1 sim depende da fonte. O C2 depende da derivada da fonte. Bastante interessante, né? Muito bem. Agora a gente vai transformar nossa modelo literal num modelo numérico. Então vamos pegar aqui quais são os valores dos componentes, lembrando lá do enunciado, ok? E substituir para calcular. Então os termos são grandes, vamos fazer separado aqui, ó. Então faça com calma aí. O termo que multiplica dVc2dt, colocando todos os valores dos componentes, vai dar 3,5, ok? O termo que multiplica VC2 vai dar 1. E o termo que multiplica a derivada do V1 vai dar meio, ok? Então, como eu disse, essa EDO parece muito grande, mas são só números, ó. Uma vez assumido quem são os valores, basta substituí-los. Eu vou fazer em 2 etapas e vou primeiro substituir deixando o dV1dt aqui, ó. Então, aqui ficou a minha EDO numérica, exceto pela função do V1. E agora eu vou usar a função do V1. O V1 é 2 vezes t quadrado. Então, a derivada de 2 vezes t quadrado é igual a 4t. Concorda ou não? Então, a derivada de V1 é 4t. Então, dV1dt é igual a 4t. Mas como é meio vezes dV1dt, meio vezes 4t vai dar 2t. Então, eu fiz bem com calma para ninguém achar que eu escrevi 2t quadrado e esqueci de pôr o quadrado aqui. Não é isso, certo? É que você deriva e multiplica por 2. Depois divide por 2 por causa do valor do capacitor e fica desse jeito. Então, essa é a nossa EDO do circuito, agora conhecendo a função da fonte e os valores dos componentes. Eu quero resolver ela. Como é que eu faço isso? Polinômio característico. Então, o polinômio característico vai ser s quadrado, 3,5 vezes s, mais 1 igual a zero. Ok? Quando eu igualar o polinômio característico, né, a zero, eu preciso calcular o delta. Então, delta vai ser b ao quadrado, que é 3,5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Certo? Menos 4 vezes a e vezes c. Isso vai dar 8,25, que é um número real positivo. Certo? Não, um número positivo. Ele nunca é imaginário. Imaginário depois da raiz. Então, um número positivo. Como é um número positivo, o delta é positivo, na hora que eu tirar a raiz, é só tirar a raiz e pronto. Então, eu vou ter duas raízes, S1 e S2, reais e distintas. Certo? Não é uma solução complicada. Basta calculá-las então. Ó. Vai dar 3,5 mais raiz de 8,25 dividido por 2, que dá aproximadamente menos 0,3. E menos 3,5 menos raiz de 8,25 dividido por 2, que dá menos 3,2. Tudo bem? Bom, então, agora lembrando que o polinômio característico vem de eu supor uma solução exponencial, eu pego e faço como solução natural a soma dessas duas exponenciais aqui. Tudo bem? Então, aquele circuito complicado que gerou aquele DO toda cheia de coisa, chegou numa resposta natural relativamente simples, ok? Agora, para determinar a 1 e a 2, eu não posso ir direto para as condições iniciais, certo?
Antes de fazer isso, eu preciso voltar para a EDO e encontrar a minha solução forçada. E aplicar as condições iniciais só na solução completa. Ok? Tome cuidado. Eu olho para a minha EDO e ela é assim. Então eu tenho que propor uma solução que tem essa forma. Isso aqui é um polinômio de primeiro grau, certo? Então um polinômio de primeiro grau qualquer tem duas constantes. Então VC2 é B1T mais B2. Tudo bem? E eu preciso encontrar agora B1 e B2. Para fazer isso eu substituo, né? Então eu tenho a minha EDO e tenho a minha solução forçada. Eu vou substituir aqui e vou ver o que isso me conta sobre B1 e B2. Muito bem. Ó, eu tenho um polinômio linear e vou calcular a segunda derivada dele. Então, a primeira derivada vai dar B1 e a segunda derivada vai dar 0. Então, vai dar 0 esse primeiro termo aqui. Depois eu tenho 3,5 vezes a primeira derivada desse polinômio linear. Então, a derivada de B2 dá 0 e a derivada de B1t dá B1. Então, isso vai dar 3,5 vezes B1. E aí, agora eu tenho B1t mais B2t que fica aqui. Isso tem que ser igual a 2t, certo? Então, eu lembro agora que todos os termos de um polinômio não se misturam, né? Eles formam funções linearmente independentes. Então, para que eu tenha dois polinômios iguais, os termos independentes têm que ser iguais, os termos que multiplicam t têm que ser iguais, os termos que multiplicam t quadrado têm que ser iguais. De modo, então, que eu tenho que olhar para esse 2t e enxergar 2t mais 0 aqui, certo? Ao fazer isso, então, eu vou pegar os termos que não dependem de t, que é 3,5b1 mais b2, e igualar a 0. E pegar os termos que dependem de t, que nesse caso é b1 vezes t, e igualar a 2. Ok? Vou montar um sistema. E esse sistema vai me dizer que b1 igual a 2 e que b1 mais b2 igual a 0. Portanto, b2 igual a menos 7. Tudo bem? Não se confundam, né? Eu vou resolver esse problema, eu vou ter que montar dois sistemas. Esse primeiro sistema de equações, ele foi necessário para que eu possa encontrar as constantes da resposta forçada. A minha resposta forçada, então, vai ser desse jeito, só que eu sei quanto vale B1. Ó. B1 é 2 e B2 é menos 7. Então, a resposta forçada na tensão do capacitor 2 é 2 vezes T menos 7. Tudo bem? Como a solução completa é a natural mais a forçada, eu vou somar as duas. E essa vai ser a minha solução completa. Agora eu preciso impor as condições iniciais, ok? Mas antes disso, eu vou calcular quanto vale VC1. Eu já tinha no meu modelo matemático, que eu construí a partir das leis de Kirchhoff das tensões e das correntes, esta relação entre VC1 e VC2. Agora eu vou aplicar ela, tudo bem? Tendo a minha solução completa aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou dizer que ela vale V1, ou seja, V1 é 2t², menos R2 vezes C. R2 vezes C vale 2, dVC2 dt, menos VC2. E agora eu substituo o VC2 aqui, ó, nesses dois termos. Então, eu vou ter 2t² menos 2 vezes a derivada, menos o VC2 aqui. Ok? É grande, mas sai. Ó, aqui eu não fiz nada, eu voltei para a equação para a gente resolver numa transparência só, num slide só. Então eu tenho aqui 2t² menos, vou derivar esse bichinho aqui. Ó. Derivar dos exponenciais é fácil. Eu tombo o expoente e mantenho o exponencial. Então fica menos 0,3 a 1 a exponencial, menos 3,2 a 2 a exponencial, e derivada de 2t menos 7 dá 2. Ok? Aqui fica o polinômio inteiro e pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar termos que sejam parecidos, tudo bem? Então, eu vou olhando um por um. Ó. Quem deste polinômio aqui, dessa função inteira, não é um polinômio, dessa função inteira, multiplica t ao quadrado? Só essa. Então, eu mantenho. Agora, eu olho para cá e falo, quem multiplica t aqui? Ó, no primeiro não sobrou ninguém, só aqui. Então, 2t. Como é menos vezes 2t, menos 2t. Que termos são constantes, independentes do tempo? Ó, tem menos 2 vezes 2, então tem um menos 4 aqui. E tem um menos 7, que dá mais 7. Então, o termo dependente é 7 menos 4. Agora, que termo multiplica e elevado a menos 0,3t? Então, eu tenho esse aqui, não é? Ou seja, menos 2 vezes menos 0,3 dá 0,6.
E tenho esse daqui, ó, que é menos 1, né? Então, 0,6 menos 1 a 1 elevado a menos 3t. Note que as duas constantes são a 1 aqui, ó. E depois faço a mesma coisa para o A2, ó. Aqui eu tenho menos 3,2 vezes menos 2. Então, aqui dá mais 6,4. E aqui eu tenho menos 1 vezes A2, ok? Agora, esses dois termos do t e do t quadrado já estão prontos, muito bem. E eu só faço essas três contas aqui e encontro quanto vale VC1 de t. Tudo bem? Como agora eu tenho VC2 e VC1 de t, tenho as funções dos dois, eu posso aplicar as condições iniciais. Bom, então, agora que eu tenho a equação de VC1 e de VC2, vamos aplicar as condições iniciais. Eles precisam ser contínuos, né? Então, VC1 antes e depois de virar a chave tem que ser igual. E lembrando que as duas condições iniciais são zero. VC2 também, antes de virar a chave tem que ser igual e a condição inicial é zero. Do outro lado, né, para t maior que zero, eu tenho que calcular no limite para tempo tendendo a zero mais, dessa função aqui. Esses limites tendem a ser todos fáceis, porque tempo é igual a zero. Ó. Esse é um polinômio, isso tudo vai embora, certo? Então vai dar 0 e 0, não é isso? 3 é 3, fica aqui. O 0,4 a 1 exponencial vai embora, fica 0,4 a 1. E o 5,4 a 2 elevado a menos 3t fica 5,4 a 2, ok? De modo que isso vai virar uma equação, né? Eu posso passar o 3 para lá, subtraindo. Então, eu vou ter que menos 0,4 a 1 mais 5,4 a 2 é igual a menos 3. Em VC2 eu faço a mesma coisa, não é isso? É até um pouco mais simples. Como dessa vez eu escrevi as exponenciais primeiro, né? E não tem derivada, então vai dar A1 mais A2, que as duas exponenciais dão 1, mais 0 do 2t menos 7 igual a 0, certo? Então isso vai dizer que A1 mais A2 tem que ser igual a mais 7. Então de novo eu tenho um sistema. Agora eu preciso resolver ele, nenhuma equação está tão escalonada, né? Mas a de baixo eu acho que é um pouco mais simples. Então eu vou isolar o A1 aqui na equação de baixo, passando o A2 para o outro lado. Pegar quanto vale o A1 e substituir aqui na equação de cima. Tá bom? Eu já vou aproveitar e trocar o sinal dela, tá? Porque tem menos e menos aqui. Então vou deixar mais 0,4 vezes o que era o A1, que é 7 menos A2. O mais 5,4 fica menos 5,4 A2 e o menos 3 fica 3. Então, 0,4 vezes 7 dá 2,8, 0,4 dá 0,4, 5,4, 5,4 igual a 3. Então, passo 2,8 para cá, dá 3 menos 2,8 e faço menos 0,4 menos 5,4, que dá menos 5,8. Ok? Ou seja, o A2 vai ser 0,2 dividido por menos 5,8, então dá menos 0,034 em volts. E o A1, que é 7 menos A2, então dá 7 menos 0,34, que dá 7,034 em volts também. Ou seja, o meu V2 de T vai ser igual a 7,034 e elevado a menos 0,3T, menos 0,034 e elevado a menos 3,2T, mais 2T menos 7. Eu posso pegar o A1 e A2, voltar lá na equação do VC1. Como isso não é dado, não é pedido do exercício, é só para a gente ver como fica. Eu já calculei, mas calcule. Não vai dar trabalho e vai dar isso daqui, tá bom? Só para a gente olhar de novo que o VC1 ó, tem cara de V1. Como V1 é uma equação do segundo grau, ele vai aparecer a equação do segundo grau aqui. Mas o polinômio inteiro também aparece. Enquanto o VC2 depende da derivada do V1. Tá vendo que interessante? Com constantes diferentes, claro, isso não importa. Muito bem. Como fica o gráfico dessas duas tensões? Como é que fica a tensão desses dois capacitores, de fato, olhando para essas duas equações, né? Notem que ela obedece bem às condições iniciais aqui. Tenta colocar t igual a 0 nela para você ver o que acontece nas duas. Muito bem. Então, de novo, como sugestão, façam isso online, né? Então, vão no Wolfram Alpha e aqui está o texto que você precisa digitar das duas equações. A de cima é o V2 e a de baixo é o V1. Ao fazer isso, então, a gente descobre que
O V1 parte do zero, quer dizer, o V2 parte do zero e carrega, mas carrega relativamente devagar. Ó. Ao ponto de que, passado 2 segundos ali, ele ainda está com 0,8 volts, tá bom? Já o V1, que é aquele capacitor que fica na frente da fonte, o primeiro, ele parte do zero, chega até a ficar um pequeno valor negativo e depois começa a carregar rapidamente e com um tempo de 2 segundos ele já está com 5 volts, certo? Então o V2 carrega rápido, mas ao carregar tem uma certa corrente no R1 e por causa dessa corrente no R1 existe tensão ali para equilibrar a malha da esquerda que tem R1, VC2 e R2, tá bom? O que acharam? Resolvemos agora um outro tipo de circuito, né? Um circuito com 2 capacitores. Ficou muito mais complicado ou não? Muito bem, fechamos esse exemplo. Resolvido 2 exemplos, né? A gente já treinou bastante, agora está na hora de vocês treinarem vocês. Eu gostaria de propor então 2 exercícios. O primeiro é que vocês voltem a visitar o nosso circuito RLC série, mas que adotem um V1 do tipo exponencial. Então vai ser uma resposta forçada do tipo exponencial, ok? Então equacionem esse circuito e encontrem sua solução completa para a tensão no capacitor. O exercício 2, a gente volta também para um exercício que eu tenho proposto em todas as aulas de segunda ordem, que é o circuito RLC paralelo. Se você já fez ele nas outras aulas, aproveita que você já fez. E agora a gente vai encontrar uma solução forçada. Uma solução forçada do tipo 1 menos exponencial, ok? Fica a dica, hein? Uma solução forçada do tipo 1 menos exponencial. Muito bem? Note aqui, ó. Para transformar um circuito paralelo com resposta forçada, eu escolhi botar uma fonte de corrente. Então tem uma fonte de corrente no circuito para transformar essa EDO numa EDO não homogênea. E é isso, senhores. Resolvemos 2 exemplos relativamente complexos. Espero que vocês tenham entendido as respostas forçadas em circuito de segunda ordem. Até mais e muito bons estudos.